Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarvavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Ok, o próximo arquivo, né, dando continuidade. Para que o indivíduo ele possa desenvolver a capacidade de permanecer, né, firme nesta investigação, ou firme na sua convicção de autoconhecimento, ele precisa ter sido um Niskama Upasaka, né? Um investigador, um contemplador, né? Ele fez meditação, ele fez observação do Dharma, ele compreendeu o relacionamento com Saguna Brahman, ele compreendeu as leis, né, e princípios que regem o campo dármico, a importância de não violar o Dharma, etc., etc., né? Ele desenvolveu disciplinas, né, capacidade de autocontrole e de filtrar, né, os pensamentos negativos e as ações indevidas. Então, você tem que passar por todo esse processo. Você precisa passar por esse processo, mas, antes de mais nada, você precisa compreender o valor, né, desta investigação a respeito da natureza de Deus, como sua própria natureza. Sem este valor, sem compreender que este é o objetivo, o propósito mais elevado da experiência humana, é impossível, né? Você precisa compreender que somente a sua natureza é livre de finitude e limitação, e você precisa de abraçá-la. Então, você vai buscar a natureza de Deus de modo mais tangível, grosseiro, no início, até que você compreenda que a natureza de Deus e a sua natureza são idênticas, né? É a mesma. Então, nós vimos tudo isso, né? Não quero ser repetitivo demais. Tem uma passagem aqui do Bradaranyaka Upanishad, que se do irreal, muito bonita essa passagem, que denota o fato de que a busca pela natureza de Deus é o objetivo principal da vida. Portanto, nós precisamos de um objetivo, de um símbolo, muitas vezes finito inicialmente, que nos conduza, né, ao o Senhor infinito, mais sutil do sutil, Satitananda. Essa passagem diz: do irreal, Senhor, conduza-me ao real. Das trevas, conduza-me à luz. Da morte, conduza-me à imortalidade. Bonito, hein? Nós nascemos dentro do âmbito desta realidade irreal, que é Mithya, né? Essa sobreposição de nomes, cores e formas, configurações infinitas de objetos de experiência no campo sutil e no campo material. Nós vivemos dentro do irreal, dentro do aparente real. Senhor, você me projetou nesta ordem irreal, mas dentro de mim eu sei o que é a minha natureza real, que é a sua natureza real, e a natureza real desta ordem aparente. Eu estou dentro do âmbito do irreal, através da sua luz indicativa, me conduza ao real, me oriente, me dirija ao real, através das declarações e das escrituras reveladas por você, né? Me conduza da escravidão e das trevas do samsara à luz e à libertação, me conduza da mortalidade, à identificação com esse corpo mortal, me conduza à total compreensão da minha natureza imortal.
Muito lindo. O que é real, o que é irreal? Nós sabemos, Satya, Mithya, Satya é a única realidade, Satya é aquilo que eu sou e nós somos, no espírito, na essência, que é a consciência, a existência de natureza não dual. E o que é irreal? Irreal é tudo aquilo que é observado, testemunhado, experienciado e conhecido por mim de forma objetiva. Então, Satya é o Deus absoluto, é a única realidade, é a minha própria natureza. Portanto, eu digo, eu sou a única realidade. Mas você, o corpo, mente, sentido, não. Eu, em minha real natureza, você, em sua real natureza, você é a única realidade. Tudo aquilo que você testemunha, percebe, experiencia e conhece é irreal. Existe somente há uma realidade que pode ser conhecida, e essa realidade não é um objeto de conhecimento, mas é a sua natureza intrínseca, que precisa ser compreendida, mas jamais será compreendida como um objeto de conhecimento. O sujeito jamais pode ser objetivado porque ele é o objetivador absoluto. E aqui ele diz que o que é irreal ele apresenta como trevas, luz, escuridão, ignorância, né, que aprisiona o indivíduo, né, nesta ordem aparentemente mortal. Ela não existe realmente, mas ela aparece como existindo, envelhecendo e sendo destruída. Tudo. Até as estrelas nascem, crescem, envelhecem e morrem, né? Então, desta realidade temerosa, ignorante, temerosa por quê? Porque tudo que ocorre dentro do âmbito de mídia tem um início, um meio e um fim. E a nossa identificação com o corpo-mente e tudo aquilo que nós gostamos e queremos em torno a nós, experimentado e conhecido pelo corpo-mente, faz de modo que a gente veja a morte, a impermanência dos objetos como algo muito temeroso, muito, como se diz, trevoroso, né? Muito sombrio, muito horrível, trevas. Trevas é o aspecto tamas, tudo que não seja Deus é tamas, que o Swami associou às trevas, à escuridão, à ignorância, que acredita no nascimento, envelhecimento e morte desta aparente realidade chamada mundo mítia. Somente Deus é real, somente Deus é a luz. Me conduza, portanto, da escuridão à luz, da morte à imortalidade. Tudo que não seja Deus é mortal. Tudo que é um objeto é sujeito ao tempo e ao espaço. E o tempo oferece uma limitação incrível, porque todos os seres vivos, intrinsecamente, eles odeiam a ideia de, de mortalidade, né? Eu vejo os meus vizinhos aqui, no final de semana, às vezes, eles têm que pegar uma galinha para matar, para comer, né? Então, são nativos, né? E é uma gritaria porque ninguém, nenhum ser vivo quer ir para a panela, né? É um corre-corre, eles têm... Eu fiquei sabendo que eles têm que se juntar, às vezes, em duas, três, quatro pessoas para conseguir, porque as bichinhas, elas odeiam a mortalidade também do corpo, né? Então, a todos os seres humanos, os vivo-humanos que acreditam que eles são o corpo mortal, eles acham isso terrível, né? A mortalidade do corpo, sem compreender que aquilo que eles são, em realidade, é o Atma imortal. Então, a única solução é a compreensão de sua natureza real, de sua natureza Satchitananda. Nós devemos conduzir a mente, né, a essas sinalizações de luz reveladas pelas Escrituras, né? E eu tenho que focar a minha mente nessas declarações a respeito da minha natureza sempre luminosa, livre, independente, porque aquilo que eu penso, como diz o ditado, aquilo eu me torno, né? Se eu penso em Deus, eu vou me tornar Deus, né? Literalmente. Não que eu me torne alguma coisa que eu não era antes, eu vou compreender aquilo que eu sempre fui.
Aham Brahmasmi, eu sempre fui de natureza Nirguna Jiva, Nirguna Ishvara, Nirguna Brahman, Nirguna Atma, né? O espírito de tudo. Nós já vimos que ninguém pode se tornar este Nirguna Brahman, porque nós já somos esse Nirguna Brahman, né? O próprio Lord Krishna esclarecerá isso mais tarde, até mesmo dentro do contexto desse capítulo 8, no qual o Niskama Upasaka deixa o corpo auto-ignorante, viaja para um Brahmaloka e lá ele obtém o conhecimento a respeito de sua natureza Nirguna Brahman, Nirguna Ishvara. Como resultado, ele se liberta, ele obtém moksha, ele obtém a compreensão da sua natureza como Atma, o mesmo Atma de Ishvara Atma, de Jiva Atma e de Brahma Atma, ou de Paramatma, né? Então, este é um método colocado aqui, indireto, gradual, de obter esta compreensão, deixando o corpo auto-ignorante e encontrando o autoconhecimento e a libertação na loca do Brahma Jiva. O indivíduo, neste caso, ele obtém a libertação e ele recebe um status simbólico de Krama Mukti, segundo as Escrituras. Existem muitos símbolos do ser, né? Símbolos de Deus também, até mesmo as tribos indígenas, né, aborígenas, eles sempre compreenderam, né, que Deus se manifesta como o milagre da vida. Então, eles usavam o sol, a lua, a floresta e muitos outros aspectos dos elementos, né, como símbolos do milagre da vida, né, símbolos de Deus, né? Então, todo indivíduo que tem uma conexão com o Criador, ele acaba encontrando intuitivamente símbolos que permitam a ele reverenciar o Criador. Não é assim, Mariette? Marilete, desculpa. Então, existem muitos símbolos, como nós sabemos, símbolos mais densos, mais sutis, mais grosseiros. Tudo isso nos ajuda a nos conduzindo, né, àquilo que já não é mais uma bandeira, mas é uma nação, aquilo que não é mais um símbolo do Senhor, mas é o Senhor em minha real natureza, Satitananda. E para isso eu preciso praticar o Upasana, né? Aqui ele apresenta Amkara Upasana, né? Um bom símbolo. No Vedanta Brasil nós dizemos, se você quiser meditar no aspecto de Saguna, medite por 15, 20, 1 hora, 2 horas, quanto seja. Medite no Senhor Ishvara como pura inteligência e conhecimento de tudo. E veja o que ocorre. Um milagre da vida, essa inteligência que produz seres vivos, seres inertes constantemente, criando este palco no qual nós interagimos e crescemos, ou declinamos, dependendo de nossas condutas, né? Então, o indivíduo morre repetindo um nome do Senhor, seja ele um símbolo, ou seja, simplesmente Aham, simplesmente Aham Brahmasmi, ou simplesmente um silêncio profundo, né, de total reconhecimento de que eu sou de natureza infinita, imperecível, eterno, porque eu sou a consciência e existência de tudo e de todos, né? Imagina deixar o corpo lembrando disso, né? Esse é o objetivo. Não que a gente queira ganhar alguma coisa lembrando disso na hora de deixar essa ordem aparente, porque nós já estamos pensando no absoluto dentro do âmbito do aparente muito antes de deixarmos o corpo, né? Então, pensar em tudo isso no momento da partida, né, é uma consequência natural, né?
deixar tudo isso com um sorriso, né, e com agradecimento no coração, dizendo, uau, incrível, hein, Mister Maia, Shwara Maia, vocês são realmente incríveis, né? Criaram, produziram todos esses namarupas para o meu benefício, e agora que eu compreendo o substrato de tudo, como a minha própria existência e consciência, né? Eu tiro o chapéu para vocês, agradeço e digo muito grato, muita gratidão pela oportunidade, né? Então, algumas pessoas lembrarão de Om, Omkara durante toda a vida. Na hora da morte, ele também pronuncia Om e morre. Existe uma infinidade de mantras que as pessoas repetem constantemente, né? Constantemente, desenvolvendo aquelas vassanas, né? Aquelas impressões que muitas vezes elas são presentes no corpo causal, na mente inconsciente, sem uma devida compreensão do significado daqueles mantras, né? O melhor é ter os mantras e, acima de tudo, o significado daqueles mantras com boas impressões espirituais. Ok. Este é o processo. Existe uma história legal aqui que o Swami nos compartilha, né, dizendo que Parvati, a deusa mãe, né, a símbolo da mãe eterna, né, mãe suprema, ela estava lá com Parameshwara, o ser supremo, ou pai supremo, né? E Parameshwara simplesmente disse que essa pessoa que está pedindo uma bênção nossas, né? Esse, Parameshwara falou assim, eu não quero, porque dependia de outras coisas, mesmo depois de todas as mães ministérios, disse que deveriam ser consideradas e abençoadas. Ok, Parameshwara disse assim, eu não quero abençoar essa alma que está deixando o corpo físico. Vamos lá nós dois, marido e mulher. Vamos lá abençoar essa alma no momento da saída, a partida, né? E vamos observar. Se essa alma deixar o corpo físico repetindo a palavra ama, né, que significa mãe, você abençoa ele. E se ele repetir a palavra pai, né, apá, eu vou abençoar ele, né? Eu não sei, eu não tô muito inclinado a abençoar esse daí, não. Mas se ele repetir o meu nome, eu vou abençoar ele. Aí os dois foram lá para ver no que dava, né? Então, quando chegaram lá, eles se aproximaram da pessoa que estava para deixar o corpo, e a pessoa começou a pronunciar uma palavra, mas ele deixou o corpo sem definir se era Amã ou Apá, né? Então, o casal ficou ali naquela situação. E agora? Foi para você ou foi para mim? Quem é que vai abençoar essa alma aí, né? Ele morreu sem dizer exatamente, né, de quem, a quem ele estava se referindo, né? Então a gente tem que ter uma vassana muito bem estabelecida, né? Na hora da morte a gente não pode permanecer ali falando o quê? Aham, 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 eu, sem definir esse eu, você tem que dizer aham, Brahmasmi, Lord, aham, Brahmasmi, Lord, obrigado, né? Muita atenção com o pensamento. As palavras são irrelevantes, mas o pensamento, aquilo que pode ser dito ou não dito, mas que está na mente humana, vai dizer muito sobre, né, o nosso estágio naquele momento, o estágio de evolução ou libertação de cada indivíduo naquele momento. E o Swami diz, essa história também é relevante porque as escrituras e os gurus e as deidades e os Krishnas, os avataras, estamos todos aqui prontos para abençoar, ajudar e salvar ou resgatar os jivas, né? Mas a humanidade em geral não tem nenhum interesse nisso. A humanidade, ela quer depender de quê? De divindades subsidiárias atendentes. Quer depender dessas divindades, né? Ou quer depender, o que é pior ainda, de coisas, pessoas, situações, lugares, circunstâncias, né? Aí ele diz assim, deixe que os jivas, né, cresçam, amadureçam. É impossível nós ajudar, nós conseguimos ajudá-los, né? Porque eles não estão prontos ainda para este conhecimento libertador.
E aqui nós estamos sobre o símbolo Om, pronunciando o monossílabo Om, que é o nome de Brahman, é o nome de Turiya. Lembrando-se de mim, a pessoa que parte, deixando o corpo, alcança o objetivo supremo. Alcança diretamente ou alcança indiretamente. Se ele diz Aham Om Asmi, né? Eu sou o Om Supremo, eu sou o Brahman Supremo, ele alcançou o firme autoconhecimento até mesmo antes de deixar o corpo. Mas se ele diz simplesmente Brahman, 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 Om, 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 Omkara, 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 sem realmente, né, reivindicar que eu sou este Omkara, ele alcança o objetivo supremo indiretamente, passando por Brahma Loka, né? Loka. Esse é o conceito. Então, essa meditação sobre um cara, né, é uma upasana importante. Ela precisa ser praticada antes, entre tantas outras sugestões de upasana, né, de objetos de upasana, né? Mas como nós estamos tratando, Krishna está tratando do Omkara aqui, você pratica por um período de tempo, se você se sentir inclinado por este símbolo, se você precisar de um símbolo mais grosseiro. E se você deixar o corpo sem chegar à compreensão de que Aham Omkarasmi, que eu sou esse Nirguna Brahman, né? Porque você não chegou realmente a internalizar os ensinamentos do Yana Yoga, do Vedanta, que estabelecem a sua natureza as Brahman, Aham Brahmasmi, Iti Yanam. Portanto, do ponto de vista vedântico, essa pessoa estará, ela ainda é considerada um Anyani, muito embora ela tenha impressões mentais, religiosas, espirituais, que, que existem em torno a símbolos deste Brahman ilimitado, mas são símbolos limitados. Embora seja uma pessoa bem informada em relação a muitas coisas, embora seja um pássaka, aquele que medita em símbolos de Deus, ela ainda é auto-ignorante. Ela ainda não sabe que Deus é a sua própria natureza. Ela não sabe a unidade essencial entre Jiva-Atma e Paramatma, Aikya. Se essa pessoa do Vedanta Brasil já compreendeu a sua natureza em Brahman como Brahman, ela não precisa de forma alguma se preocupar com este tema chamado Krama Mukti, porque com este conhecimento, Aham Brahmasmi, a libertação é garantida aqui durante esta encarnação. Caso contrário, você precisaria desenvolver algumas vasanas yogics, né, que te permitam realmente fazer essa viagem até o Brahmaloka. Todo esse tópico de Kramamukti é somente para os Anyanis que não estão convencidos no processo do Shravanam, Mananam e Nididhyasana dos Upanishads. Elas querem permanecer na dualidade, no modelo triangular, né? Eu, o devoto, Ishvara, o Criador e a criação. E eu preciso de proteção e segurança por parte do Criador Ishvara, representado por uma divindade. Então, o tópico de Krama só serve para esses anianes religiosos e espirituais que permanecem ainda buscando segurança e apoio num símbolo de Brahman, né? Um símbolo mais grosseiro. Portanto, lembre-se que este Anyani, Niskama Upasaka, né, usa Omkara para lembrar do Senhor em seu próprio modo, em seu próprio conceito, com seus próprios atributos, né, de Omkara, que nós vimos naquele seminário do Mandukya Karika. Então, ele vai ficar focado, meditando, pronunciando a palavra Om silenciosamente ou verbalmente, né? É uma monossílaba que revela a natureza de Brahman, o nome de Brahman. Isso não significa que todos vocês do Vedanta Brasil devam fazer essa meditação.
Mas aqueles que têm uma familiarização ou familiaridade, não sei, com esta letra, né, com este símbolo Om, se é algo que você praticou ao longo da vida, então já existe um momento, já existe uma força ali, né, que faz de modo que este símbolo seja um símbolo bom, até que você não precise mais da bandeira, você esteja relacionado com a essência de uma nação representada por aquela bandeira. É um nama, é um nome de um símbolo. Suponha que uma pessoa diga que jamais praticou o Vipassana, jamais meditou em nada e jamais meditou em Deus. Por isso é que Krishna está dizendo: se você jamais meditou em nada, jamais meditou em nenhum símbolo de Deus, comece a praticar utilizando um símbolo mais denso, né? Mais tangível. Comece repetindo um mantra, Rama, 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 Krishna, 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 né? Existem diversos símbolos na cultura védica. Existem pessoas que até mesmo quando estão com sono, elas jamais bocejam sem dizer Krishna, Krishna, Krishna. Olha que doideira essa cultura védica, né? Lá, os símbolos de Deus estão presentes em tudo. É incrível quando você vai nos locais lá, tipo Tiruvannamalai, onde você vê a devoção para com esses símbolos de Deus para todo lado. Então, esses símbolos servem para nos lembrar, não há nada, nenhuma coisa finita deste mundo que possa me acompanhar quando eu deixar o corpo. A única coisa que eu levo comigo deste corpo é a minha natureza intrínseca, porque a minha natureza intrínseca é aquilo que não pode deixar de ser deixado para trás, que não pode ser obtido, não pode ser ganho e jamais será perdido. A única coisa que eu levo comigo é a minha natureza intrínseca, que é muito mais facilmente compreendida e assimilada se eu compreendo que é idêntica à natureza de Nirguna e Saguna Brahman. É o Atma de tudo. Mas coisas desse mundo são todas elas finitas, seja ela dinheiro, status, poder, né, prestígio, família, esposa, companheiros, companheiras, filhos, quem quer que seja. Apenas Deus, Bhagwan. Então todos os outros vão me abandonar. Somente Brahman, Bhagwan, como a minha natureza intrínseca, jamais me abandona. Todos os outros vêm e vão, num momento ou outro. Ninguém irá me ajudar a compreender que a minha natureza intrínseca é a única segurança, porque não está sujeita à chegada e à partida. Tá? Portanto, permanecer focado na contemplação que estabelece a convicção de minha real natureza como purna, como a ilimitação, né? Como a intemporalidade, atemporalidade, é o processo. Lembrar da minha natureza é a única sadhana que irá ajudar. Este é o processo de um Niskama Upasaka, um meditador Niskama, aquele que busca a elevação espiritual, fazendo Upasana, utilizando um símbolo de Brahman, seja ele mais denso ou mais sutil, né, para atravessar o samsara e se libertar, né, dessa problemática, né, que nos prende a esse mundo aparente. Krishna falará, explicará mais sobre isso nos próximos versos. Aquele que viaja, tendo largado o corpo físico aqui, e a viagem é feita pelo quê? Quem é que viaja? Né? Quem viaja é a mente. Quem viaja é a alma individual, né? Ou o corpo sutil, propriamente dizendo. Quem deixa o corpo é o quê? O corpo, quem deixa o corpo físico é o quê? O corpo sutil.
E no corpo sutil, o que que ocorre? O reflexo da consciência. O reflexo da consciência permanece ali, né? Retido como todas as impressões, todas as suas vássanas espirituais e mundanas, né? Então, aquele corpo sutil é o que vai deixar o corpo físico no momento da morte. Essa viagem é feita pela alma individual, em outras palavras, pelo corpo sutil. O corpo físico, o stula sharira, é largado ali apodrecendo. As pessoas têm que queimar ou enterrar rapidamente. Não há dúvida, o corpo físico não vai para nenhuma parte. Ele não viaja, no máximo ele viaja até o cemitério, né? Ah, diz, então se o corpo físico não viaja, então é o Atma que viaja. Não, nós sabemos disso. O Atma, o ser, a consciência, não viaja, né? A consciência não viaja por quê? Porque a consciência é o todo pervasivo Marcelo, né? Então, aquilo que é todo pervasivo não pode andar do ponto A ao ponto B, entrar num corpo e sair de um corpo, né? Ela não viaja. Então, não existe questão de que o Atma, o ser, a consciência, viaja. O Atma, a consciência não viaja. O corpo físico não viaja. Então, quem é que viaja? É o corpo sutil, né? Que se recolhe no corpo causal, no corpo de Vasanas, no qual todos os punha-papas, todas as suas vasanas, né, boas e ruins, melhores e piores, né, estão armazenados. É isso que viaja. Então é fora de questão. A consciência não viaja a lugar nenhum, porque ela permeia tudo. O corpo físico é queimado ou enterrado. Então quem viaja é o quê? É a mente, ou o corpo sutil, ou o nosso corpo causal, no qual todas as nossas punha-papas, né? As nossas vasanas, os nossos sanchitas, existem diversos modos da gente compreender isso. Todo o material mental, emocional, né? As impressões, as tendências, né? As predisposições, os desejos, as coisas que nós ainda queremos concluir, completar, tudo isso, esse material mental, emocional, viaja com a gente, intelectual, né? Então, a ideia é essa. No punha-papas que são armazenados viajam. É o jiva, ou a alma individual do jiva. Portanto, esse jiva que consiste de sukshma sharira, né, ele deixa o stula sharira para trás e ele viaja com esse corpo sutil, no qual a consciência refletida permanece naturalmente, que a consciência ela tem uma afinidade com corpos sutis, ela brilha no corpo sutil, produzindo a consciência humana. Ele viaja para onde? Então, ele viaja em direção ao seu objetivo mais elevado na vida. Se ele deixou o corpo pensando, né, em Brahman, ele irá para Brahma Loka. Ele quer encontrar Brahmagia. Se ele deixa o corpo pensando no mundo, ele cai de novo no mundo. Ele será para uma viagem curta, né? Ele sobe, repousa um pouquinho, enche o tanque de gasolina e desce de novo, né? Mais ou menos assim. Então, a viagem é uma viagem em direção superior ou inferior, Brahma Loka e obter o conhecimento. Este é o conceito do Brahma Mukti, Krama Mukti, que não interessa tanto a nós do Vedanta Brasil. Então, no verso 14, ele diz: Eu estou facilmente disponível para aqueles yogis que estão sempre firmes, né? Disciplinadamente firmes, né? E constantemente continuam se lembrando de mim, tentando compreender a minha natureza, né? Sempre com uma mente livre de distrações. Então, a mente ela se tornou focada. O objetivo principal do Vipassana, como nós sabemos, é o desenvolvimento de foco, né? Então, uma mente focada, uma mente que ficou firme, né? Nesta investigação a respeito da natureza de Deus como idêntica à minha natureza superior, à minha natureza real, né?
E aí ele diz, para aqueles de vocês que se tornaram upassakas ou yani yogis, aqueles que firmaram a mente nessa busca pelo divino, pela compreensão de sua natureza divina, de modo consistente, constante, contínuo, né? Sempre focado nesta investigação a respeito da minha natureza, com a qualidade ou com o coração, né, desenvolvido através da devoção, né? Obtenha uma mente livre de distrações, que é um dos objetivos do Upasana. O Upasana serve diversos propósitos, entre eles produzir foco. O Upasana produz também grande purificação do complexo coração, mente, sentidos, digamos assim. Ok? Então surge a pergunta, como todas essas coisas são possíveis, especialmente na hora da morte? A resposta de Krishna está dada neste verso. Você tem que começar o trabalho muito antes. Qual é a prática? Focar a sua mente na essência de tudo e de todos, que é, né, Deus, né, apresentada como Deus. O que é Deus? É a causa inteligente, a causa material, a causa energética desta ordem aparente, cuja real natureza é a minha real natureza, Satitananda, consciência e existência. Daí eu tenho que focar a minha mente, seja como eu for capaz, no início, num símbolo deste Deus abstrato, esse Deus mais sutil dos sutis, né? Então, eu vou focando, vou praticando, até que eu desenvolva as qualificações necessárias para entrar no Nididhyasana proposto pelos Upanishads. Então, essas pessoas, né, lembrando de mim o tempo todo, permanecerão associadas comigo, né, e gradualmente abandonam um pouco a dependência no mundo e das pessoas, e das coisas e das circunstâncias, aquela necessidade de ficar aganchado no mundo e nas pessoas como modo de obter segurança e satisfação, vai sendo deixado para trás. Eu fico focado, eu permaneço focado, né, neste processo vedântico no qual eu me relaciono com algumas pessoas, mas não mais com o objetivo de obter segurança, né, ou simpatia, ou aprovação, né? Eu ainda me relaciono com as pessoas, né, sabendo que nenhuma delas pode me oferecer segurança, mas elas representam o quê? Uma oportunidade para mim desenvolver mais ainda a minha capacidade de empatia, de amor, de compaixão. Esse é parte do meu treinamento espiritual, de elevação espiritual, porque eu vejo o Senhor por trás de todos os seres vivos, né? Então, a tudo isso é uma oportunidade, a vida é uma oportunidade, mas que a gente interaja com o mundo, com as pessoas, mas não para obter, mas simplesmente para desenvolver as nossas capacidades de compaixão, amor, empatia, por aqueles menos favorecidos, né? Por aqueles menos sábios do que nós. E quando chegar o momento desta separação, meu pensamento é que não somente eu, mas com todos os seres são fundamentalmente Nirguna Brahman, Nirguna Ishvara. Todos pertencem ao Senhor, todas as ondas do oceano pertencem ao oceano. E eu sei que o oceano cuida de todas as ondas. O oceano, ele propicia, né, o surgimento da onda e a resolução das ondas nele, em si mesmo, né? Então, o indivíduo com esta compreensão, ele não somente ele se relaciona com as pessoas do ponto de vista de amor, compaixão, empatia, né? E, se possível, né, compartilhando de modo como exemplo de vida, né, o valor da compreensão, do conhecimento, do desenvolvimento deste relacionamento com o Criador. A gente compartilha na medida do possível tudo, sabendo que todas as pessoas, inclusive as pessoas mais íntimas a nós, como meu filho,
a minha filha, o meu pai, a minha mãe, todas as pessoas pertencem ao oceano, pertencem a Ishvara. Ishvara cuida de tudo e de todos, do mesmo modo que o oceano cuida de todas as ondinhas. Nenhuma preocupação permanece na mente do indivíduo que que passou por esse processo de Upasana, né, de elevação através da meditação profunda, contemplação. Nenhuma preocupação a respeito daqueles que permanecem presos ainda nesta ordem aparente. O que acontecerá com eles? Onde eles ficarão? Quem cuidarão deles? Não. Ishvara cuida de todos os seus seres vivos. Na verdade, se eles estiverem em boas condições, não é por causa de mim, eu não consigo dar segurança e condições a ninguém. Somente Ishvara dá de volta a todos os seres vivos os resultados dos seus karmas, né? Os resultados, né? Os frutos das suas ações. Não é por causa de mim, o pai, a mãe, aquele que protege, aquele que quer ajudar, fazer acontecer. Entregue tudo ao Senhor antes de deixar o corpo físico. Essa é a mensagem central desta passagem aqui, deste parágrafo. No Bhagavad Gita diz: aquelas pessoas que me veem, no capítulo 9, aquelas pessoas que me veem como não diferente delas, oferecem a devoção a mim ao habitarem em mim. Habitarem, como é que você vai habitar no Senhor? Como é que você vai habitar em Brahman? Se Brahman é sua própria natureza, você simplesmente permanece firme na convicção de que eu e Brahman somos os idênticos. Nós somos a mesma natureza Satitananda, consciência e existência de natureza não dual. Esta é a adoração do Yani. Esta é a adoração de identidade entre Jivatma e Paramatma. Eles já não se veem diferentes de Paramatma. Eles oferecem o Aham Brahmasmi Ishvara com espírito de devoção e gratidão pela oportunidade. E o Ishvara, Brahman diz: eu cuido de todos os upasakas, todas as necessidades de todos os seres vivos, né? Principalmente daqueles que buscam a mim. Essa declaração, essa promessa de Ishvara aparece em diversas passagens do Gita. Ele tem uma simpatia por todos aqueles que buscam a elevação espiritual, que buscam a convicção de identidade em Brahman como Brahman. Eu ofereço, sim, a proteção, todas as necessidades serão providas, a proteção a todos aqueles que querem se elevar espiritualmente. Então, somente não permanecerá aqui no mundo para permanecer focado no espírito de tudo isso que nós conhecemos aqui, esse mundo aparente, esse mundo mítico, requer muita prática, requer muito esforço para desenvolver uma mente focada naquilo que é o espírito, o substrato de toda essa ordem aparente, chamada Mitya. Krishna diz aqui, o esforço é indispensável. A prática é indispensável. Suponha que uma pessoa se lembre de mim o tempo todo e lembre-se de Deus, representa apenas a totalidade e o Deus pessoal é apenas por uma conveniência, mas que o que Deus pessoal representa é a totalidade. Tudo isso pertence ao corpo macrocósmico causal deste universo de Maya. Tudo isso está contido na consciência, o micro e o macro estão contidos na consciência. Então, esta é a compreensão do Yani, é aquele que se lembra do fato de que não existe um indivíduo separado do oceano, que não existe uma onda separada do oceano e que o oceano é de natureza H2O, a única realidade. Esse indivíduo, ele não precisa de Krama Mukti. Mas se esse indivíduo se sente ainda uma onda separada do oceano, né? Isso ainda é autoignorância, que na melhor das hipóteses o trará de volta ao nascimento, nesta ordem aparente, mas no nascimento com circunstâncias melhores e mais favoráveis. Na melhor das hipóteses, poderá conduzi-lo a Brahma Loka. Imaginem, no oceano existe uma onda
que seja autorrealizada. Ela reivindicou a sua natureza como o oceano, não como a onda individual. Ela sabe que não está separada do oceano. E ela lembra disso o tempo todo. Eu sou o oceano Purna, eu sou o oceano inteiro, completo. Nada existe fora do âmbito da minha natureza, água. Imagine que ela esteja constantemente firme nesta compreensão, né? Ela lembra que nada, eu jamais posso estar separado ou não relacionado com aquilo que é minha natureza intrínseca. Uma onda está sempre, permanentemente relacionada com a sua natureza intrínseca, como a água do oceano. Uma onda está somente relacionada com o oceano e a natureza intrínseca do oceano, que é a água. A onda nasce da água do oceano, existe na água do oceano, se resolve aparentemente de volta na água do oceano. Uma alma individual que deixa o corpo físico com esta convicção de autoconhecimento, ela não, para esta onda não existe renascimento, e para esta onda não existe nem mesmo a necessidade de uma viagem até Brahmaloka para receber o autoconhecimento do Brahmaji. A relação entre quaisquer duas ondas é apenas temporária. Ah, eu sou uma onda também. Ok, você quer curtir a sua natureza onda? Que curta, mas jamais perdendo a perspectiva de compreensão de sua natureza absoluta, né? A sua natureza temporária é uma onda, a sua natureza incidental é uma onda. E existem outras ondas em torno de você. Se você quiser se relacionar com outras ondas, que assim seja. Saiba que as suas relações são incidentais, são temporárias, são impermanentes, né? Saiba que o único relacionamento permanente é com Deus, a sua natureza intrínseca. Essa é a compreensão, que irá produzir o quê? A despaixão, o não apego às coisas, pessoas, lugares, circunstâncias, né? A relação entre quaisquer ondas é temporária, a relação é incidental. Eu jamais devo perder de vista o relacionamento permanente que eu tenho com aquilo que é minha natureza intrínseca, que na verdade não é um relacionamento, a gente só relaciona, se relaciona, a gente se relaciona, nós nos relacionamos em dualidades, eu e um outro princípio. Quando se trata da minha natureza intrínseca, não existe dualidade, então só existe a possibilidade de eu compreender de que eu sou aquele Atma, que é a Sangha, é livre de qualquer relacionamento ou associação, porque eu sou a única realidade. As sangas existem no âmbito da minha natureza inferior, incidental, como a onda, como complexo corpo, mente, sentidos, e assim eu me relaciono com pessoas, coisas, situações, eventos. Mas em minha real natureza, eu sou livre de relacionamentos e associações, porque eu sou a sanga, né? Jamais devemos perder de vista esses fundamentos upanishádicos. O relacionamento fundamental faz de mim um bhakta de Brahman. Eu me relaciono com Brahman incidental como uma divindade. Na minha natureza inferior, eu me relaciono com companheiro, marido, esposa, mãe, pai, etc, etc. Todos esses relacionamentos humanos são incidentais. Você não precisa de abandoná-los completamente, mas gradualmente. Não dê muita importância a esses relacionamentos e jamais busque realmente satisfação e segurança por esses objetos de relacionamento, porque você, em sua real natureza, é a única fonte de segurança e paz e satisfação, né? O meu relacionamento é um relacionamento com Saguna Brahman até que eu possa reconhecer a minha natureza Sangha,
livre de relacionamentos, porque eu sou a única realidade. Isso precisa ser buscado, este nididhyasana, este manana, esta contemplação, esse estudo, esta reflexão, de modo focado, sem distrações, né? Com uma mente preparada, sem ser desviados por esses karmas incidentais. Eu vejo pessoas que se perdem nos karmas. Ah, não, mas tudo bem, é assim mesmo. Pessoas se perdem nos seus karmas, que nada mais são do que papéis, circunstâncias, situações, que para os mais fracos, né, derruba as pessoas e já elas jogam de volta ao samsara, né, e a pessoa, né, ficou presa. Sem essas distrações desviadas por karma, papéis incidentais, relacionamentos, etc. Tudo isso deve estar no segundo plano, não deve ser realmente negligenciado completamente, mas não deve ser dado a importância, porque a única coisa realmente importante é compreender a nossa natureza imperecível, imortal, ilimitada, né? E manter a minha mente focada neste processo que me estabelece livre e independente desta ordem aparente. Portanto, com uma mente sem distrações, no fundo, quem se lembra, Tatya, para ele, Niskama Upasaka, eu estou muito disponível a todos os buscadores de mim. Aqueles que me procuram, eu estou sempre disponível e eles me obtêm muito facilmente. Eu sou aquele princípio mais valioso que existe, portanto, eu sou mais fácil de ser obtido. Isso aqui é uma passagem bacana, que eu marquei aqui. Aqui a tradução é mais literal, eu sou a pessoa, porque Brahman está sendo apresentado como o Lord Krishna, né? Mas, numa outra linguagem, eu sou aquele princípio mais valioso que existe, e, portanto, eu sou aquilo que é mais fácil de ser lembrado. Por quê? Tudo aquilo que é extremamente valioso é fácil para a gente manter o foco, né? A mente nossa vai para aquilo que a gente dá valor. Se a gente dá valor às coisas do mundo, nossa mente vai para o mundo. A gente precisa compreender o defeito de tudo aquilo que o mundo nos oferece, de modo que a gente possa permanecer a mente focada naquilo que é realmente valioso. Aí o Krishna diz, eu sou, ele como um símbolo de Nirguna Krishna, diz, eu sou aquele princípio mais valioso. Portanto, saiba que eu sou aquilo mais fácil de ser obtido, porque quando você dá valor a uma coisa, você a obtém certamente, né? O que você pensa, você se torna. Se você pensa em dinheiro o tempo todo, você valoriza o dinheiro o tempo todo, você vai acabar ganhando dinheiro. Da mesma forma, eu sou. Se você souber valorizar o valor dos valores, que é a natureza nirguna do Atma, se você lembrar desta natureza nirguna do Atma, lembrar de mim o tempo todo como idêntico à sua natureza nirguna, você me obterá muito facilmente, porque você compreendeu o valor deste autoconhecimento. Sua mente se purifica através desta lembrança, sua mente se purifica através desta interação entre o Criador e a criatura. A lembrança de tudo isso, a lembrança desses ensinamentos vedânticos, né, é aquilo que irá me libertar e será muito fácil porque eu compreendi o valor de tudo isso. Simples, não é? Então, o processo é desenvolver e cultivar um valor por aquilo que é o mais valioso e abandonar a busca pelos objetos do mundo que oferecem uma falsa gratificação com todo tipo de defeito, com todo tipo de limitação que nós conhecemos muito bem e teremos a oportunidade de revisar na aula de amanhã. É muito fácil para aqueles upasakas, aqueles buscadores de moksha dedicados, firmes, concentrados, porque compreenderam o grande valor,
o grande propósito deste nascimento humano, ele está enganjado, integrado, sempre equilibrado, sempre equânime, sempre, né, satívico, buscando esta prioridade mais essencial da experiência humana. Ele é claro, ele tem uma mente discriminativa e clara. Portanto, estes são os Upasakas Yogis, os Yani Yogis, ou os Upasana Yogis, como queiramos. Eles buscam diretamente ou indiretamente eles buscam, né, um símbolo do infinito, porque através da compreensão do símbolo do infinito, eles se preparam para compreender o infinito livre de qualquer intermediação, a minha própria natureza. Tendo-me alcançado essas grandes almas individuais, não terão mais nascimentos. Eles viverão numa morada, que é uma morada efêmera, temporal, limitada e efêmera de miséria, de dores, de sofrimentos. Esses seres do Vedanta Brasil alcançam a liberdade definitiva, que é moksha, né? Então, essa não é uma promessa minha, é uma promessa do Lord Krishna, é uma promessa de Ishvara, é uma promessa das escrituras reveladas por Ishvara, né? Que foi abençoado por Brahma, naturalmente. Então é isso, meus queridos. A gente para aqui, Marcelo. Amanhã a gente dá continuidade. Alguma coisa de vocês? Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om